Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta simples, mas perigosa. Você ama ou você só precisa? Porque quase todo mundo diz que ama, mas pouquíssimas pessoas conseguem explicar o que é o amor sem cair em clichês vazios, em frases de efeito que repetimos sem questionar, em narrativas românticas que herdamos de filmes, músicas e contos de fada. Vivemos numa sociedade obcecada pelo discurso do amor, mas profundamente analfabeta em sua experiência real. Declaramos amor com a mesma facilidade com que pedimos um café, mas raramente paramos para dissecar o sentimento que nomeamos tão levianamente. A gente cresce ouvindo que amar é encontrar a metade da laranja, aquela pessoa que completa nossos vazios existenciais. Aprendemos que amar é sentir borboletas no estômago, aquele frio na barriga que sinaliza atração instantânea e paixão avassaladora. Nos é dito repetidamente que amar é não conseguir viver sem o outro, elevando a dependência emocional ao status de virtude romântica máxima. E, sem perceber, internalizamos essas fórmulas como verdades absolutas, construindo nossas relações sobre alicerces frágeis de expectativas irrealistas e necessidade psicológica disfarçada de afeto. Mas e se tudo isso não fosse amor, e sim falta, carência e medo da solidão? E se nosso conceito mais sagrado de conexão humana fosse, na verdade, um mecanismo de fuga bem elaborado? E se estivéssemos confundindo posse com devoção, necessidade com companheirismo e apego ansioso com compromisso genuíno? É precisamente neste território perigoso que Platão nos conduz em O Banquete, sua obra-prima filosófica sobre a natureza do amor. Escrito por volta de 385-370 a.C., este diálogo não é um tratado para consolar corações partidos ou oferecer receitas românticas. Muito pelo contrário, Platão não tenta embelezar o amor, nem embrulhá-lo em papel presente filosófico. Seu objetivo é mais radical: desmascarar uma ilusão coletiva que já na Grécia Antiga distorcia o entendimento humano sobre Eros. No diálogo, vários homens, incluindo o comediógrafo Aristófanes, o médico Eristimachos e o próprio Sócrates, reúnem-se para um simpósio, um banquete com bebida e conversa, e decidem fazer discursos em louvor a Eros, o deus do amor e do desejo. Cada participante apresenta uma visão diferente, refletindo sua profissão, personalidade e experiências. E quanto mais o diálogo avança, mais fica claro: o amor não é aquilo que a maioria das pessoas acredita. As definições convencionais vão sendo desmontadas uma a uma, até que Sócrates, relatando os ensinamentos da sacerdotisa Diotima, apresenta a visão mais transformadora. Na verdade, Platão deixou um aviso que atravessou mais de 24 séculos. Quem não entende a própria falta, transforma o amor numa prisão. Esta é a mensagem central que ecoa desde a Grécia Antiga até nossos aplicativos de namoro. Confundir necessidade com amor é construir uma cela com paredes de ouro, mas ainda assim uma cela. A escada de Platão e os degraus que a maioria se recusa a subir. O amor nasce da falta, a descoberta desconfortável. Uma das ideias mais desconfortáveis e revolucionárias de O Banquete é esta proposição que desafia toda a cultura romântica moderna. O amor não é plenitude, o amor é carência. Enquanto nossa sociedade vende a ideia de que o amor é um estado de completude absoluta, encontrei minha alma gêmea, agora estou completo, Platão, através da personagem Diotima, propõe exatamente o oposto. O amor, Eros, não é um deus perfeito, belo e completo. Ele é um daimon, um espírito intermediário, filho de pobreza, penia e astúcia, poros. Essa genealogia é fundamental. O amor nasce da carência, da pobreza, da falta e busca recursos, a astúcia, para alcançar seu objeto. Esta perspectiva muda radicalmente nossa compreensão. Se eu amo aquilo que me falta, então o amor não é estabilidade, é movimento. Não é um porto seguro onde ancoramos, mas um vento que nos impele a navegar. Não é descanso, é inquietação constante, um desejo que nunca se satisfaz completamente, porque sempre almeja algo além. Por isso, o amor verdadeiro, na visão platônica, incomoda profundamente. Ele não te deixa confortável no seu estado atual. Ele aponta constantemente para aquilo que você ainda não é, para as virtudes que ainda não cultivou, para a sabedoria que ainda não adquiriu. O amor é o impulso que nos tira da estagnação.
Agora pensa comigo, quantas pessoas você conhece que usam o amor exatamente para o oposto? Para se anestesiar emocionalmente, para fugir do confronto consigo mesmas, para preencher com outra pessoa um vazio existencial que não tem coragem de encarar sozinhas. Relacionamentos tornam-se válvulas de escape, substitutos para o autodesenvolvimento. Platão diria que isso não é amor, é dependência emocional disfarçada de romantismo. É tomar o sintoma pela cura, a muleta pelo caminho. Por que a maioria das pessoas não ama, mas acha que ama? Aqui entra a parte que ninguém gosta de ouvir, mas que é essencial para o diagnóstico platônico da condição humana. Segundo Platão, a maioria das pessoas ama corpos, não almas. Ama aparências, não virtudes. Ama o prazer imediato, não o crescimento mútuo. Elas ficam presas no nível mais básico da experiência amorosa, a atração física, a química, o desejo sensual. E isso, na filosofia de Platão, não é um erro moral, nem uma falha de caráter. É simplesmente um estágio inicial no caminho do amor. O problema não é começar por aí. O problema é morrer neste estágio, acreditar que isso é tudo que o amor pode ser. Platão estava basicamente dizendo, há mais de 45 séculos, se o seu amor depende do outro continuar sendo exatamente como você quer, com o mesmo corpo, os mesmos hábitos, as mesmas opiniões, isso não é amor, é posse, é um contrato egoísta disfarçado de afeto. O verdadeiro amor, na visão platônica, ama o outro não por como ele serve ao meu ego, mas por como ele manifesta o bem, o verdadeiro e o belo, e como me incentiva a fazer o mesmo. E essa visão entra em choque direto com a mentalidade moderna do amor descartável, onde relacionamentos são tratados como fontes de consumo emocional. Queremos os benefícios do amor, companhia, intimidade, prazer, validação, mas não queremos pagar o preço interior que ele exige. Queremos ser amados incondicionalmente, mas não queremos nos tornar pessoas mais amorosas. Buscamos parceiros que nos façam sentir completos, em vez de buscarmos parceiros que nos inspirem a crescer. Platão diagnosticaria nossa era como uma época de amor fast food. Queremos a gratificação imediata, sem o trabalho lento da jardinagem interior que o verdadeiro Eros exige. E aqui está talvez a parte mais profunda de O Banquete, e a mais ignorada pela cultura contemporânea. Platão não vê o amor como um fim em si mesmo, ele vê o amor como um meio, um caminho, um método de transformação espiritual. Quando você ama de verdade, na acepção platônica, você não quer apenas possuir o outro, ter o outro para si. Você quer se tornar digno desse amor. Você quer crescer em virtude, em sabedoria, em bondade. O amor verdadeiro, segundo Platão, exige disciplina, controle dos impulsos inferiores, exige renúncia, do egoísmo, da posse, exige crescimento constante, intelectual e moral. E essa visão entra em choque direto com a mentalidade moderna do amor descartável, onde relacionamentos são tratados como fontes de consumo emocional. Queremos os benefícios do amor, companhia, intimidade, prazer, validação, mas não queremos pagar o preço interior que ele exige. Queremos ser amados incondicionalmente, mas não queremos nos tornar pessoas mais amorosas. Buscamos parceiros que nos façam sentir completos, em vez de buscarmos parceiros que nos inspirem a crescer. Platão diagnosticaria nossa era como uma época de amor fast food. Queremos a gratificação imediata, sem o trabalho lento da jardinagem interior que o verdadeiro Eros exige. E aqui está talvez a parte mais profunda de O Banquete, e a mais ignorada pela cultura contemporânea. Platão não vê o amor como um fim em si mesmo, ele vê o amor como um meio, um caminho, um método de transformação espiritual. Quando você ama de verdade, na acepção platônica, você não quer apenas possuir o outro, ter o outro para si. Você quer se tornar digno desse amor. Você quer crescer em virtude, em sabedoria, em bondade. O amor verdadeiro, segundo Platão, exige disciplina, controle dos impulsos inferiores, exige renúncia, do egoísmo, da posse, exige crescimento constante, intelectual e moral. E essa visão entra em choque direto com a mentalidade moderna do amor descartável, onde relacionamentos são tratados como fontes de consumo emocional. Queremos os benefícios do amor, companhia, intimidade, prazer, validação, mas não queremos pagar o preço interior que ele exige. Queremos ser amados incondicionalmente, mas não queremos nos tornar pessoas mais amorosas. Buscamos parceiros que nos façam sentir completos, em vez de buscarmos parceiros que nos inspirem a crescer.
Platão diagnosticaria nossa era como uma época de amor fast food. Queremos a gratificação imediata, sem o trabalho lento da jardinagem interior que o verdadeiro Eros exige. E aqui está talvez a parte mais profunda de O Banquete, e a mais ignorada pela cultura contemporânea. Platão não vê o amor como um fim em si mesmo. Ele vê o amor como um meio, um caminho, um método de transformação espiritual. Quando você ama de verdade, na acepção platônica, você não quer apenas possuir o outro, ter o outro para si. Você quer se tornar digno desse amor. Você quer crescer em virtude, em sabedoria, em bondade. O amor verdadeiro, segundo Platão, exige disciplina, controle dos impulsos inferiores, exige renúncia do egoísmo, da posse, exige crescimento constante, intelectual e moral. E essa visão entra em choque direto com a mentalidade moderna do amor descartável, onde relacionamentos são tratados como fontes de consumo emocional. Queremos os benefícios do amor, companhia, intimidade, prazer, validação, mas não queremos pagar o preço interior que ele exige. Queremos ser amados